O webinar será sobre a interoperabilidade na prática, como otimizar ligações metálicas no ID Estática, e vamos ter aqui o meu colega Babo Garcia, como sempre, a fazer-nos aqui uma breve introdução, e também o convidado João Pimenta, da Steel Plan, que nos vai falar aqui um bocadinho também sobre este tema e sobre a sua experiência na prática com o ID Estática. Ora, Babo, passo-te a palavra para iniciarmos aqui o webinar. Seja bem-vindo também. Obrigado, Carolina. Muito boa tarde e bem-vindos a todos. Vamos então aqui iniciar. Eu vou passar uma apresentação muito breve sobre o tema da interoperabilidade com a ID Estática, e depois vamos passar à parte prática, que vai ser um bocadinho mais abrangente. Então, temos aqui a nossa apresentação, que parece que não quer avançar. Coisas de direto. É normal. Se não acontecem coisas deste género, não. É o clássico. Não. Exatamente. Nós acabámos de testar isto um minutinho antes de Parece que já entrarem. está a avançar. Agora Parece sim. que já está a avançar. Portanto, temos aqui a nossa agenda, a minha introdução, e depois vamos falar na interoperabilidade na prática. Vamos mostrar um workflow com o Tekla Structures e com o Autodesk Rule. Penso que é assim, não é, João? Acho que está correta. Sim, esta é isso, parte é isso. Sim. Pronto, São esses então, os termos, é isso. Vá. são estes dois os temas, e vamos avançar. Aqui uma breve referência também à Construsoft, portanto, a nossa empresa, que provavelmente já todos conhecem, mas só vos vou dizer que a Construsoft tem sede na Holanda, tem presença nestes países. Recentemente temos também aqui uma parte do mapa que já devia estar pintada, mas não está, que são os países nórdicos, a Escandinávia, pela aquisição de uma empresa, a Buildsoft, que nós também representamos agora estes países. Aqui uma nota sobre o ID Estática e as suas várias apps, com soluções para cálculo de ligações metálicas, elementos de botão, modulações em elementos finitos de vários tipos de elementos estruturais, e que permite a interação com a maior parte dos softwares de engenharia utilizados na indústria. Aqui uma nota importante relativamente às ferramentas gratuitas que vocês podem usar, mesmo sem ter uma licença comercial da ID Estática. Podem usar o Checkbot para fazer, que é, na verdade, a aplicação que faz a interação entre os softwares de cálculo e o ID Estática ou o Member. O ID Estática Connection, quero dizer, ou o Member. O Online Viewer é de utilização gratuita, e o Connection Library, que é uma biblioteca online com mais de 1 milhão de ligações. Podem consultar, quanto mais não seja para ver exemplos práticos de algumas ligações simples ou complexas. Além disso, a ID Estática também disponibiliza uma plataforma de e-learning, que é o campus e-learning da ID Estática, em que podem frequentar gratuitamente os cursos relativamente às várias aplicações do software. Aqui um diagrama de fluxo de trabalho. Nós podemos importar de softwares de CAD ou de BIM, ou de softwares de análise global para o Checkbot, e a partir deste depois fazer a análise na aplicação Member ou na aplicação Connection do ID Estática. Além disso, podemos exportar para o Viewer, que depois, por sua vez, pode disponibilizar estes formatos de ficheiros que
podem exportar e distribuir às pessoas ou às empresas que vão efetivamente construir as estruturas ou a qualquer participante no projeto. Tudo isto que vocês veem aqui, que está realçado aqui a verde, é de utilização gratuita, sendo que a aplicação ID estática e as suas aplicações, obviamente, são aplicações comerciais. Aqui, isto já é uma imagem da interface inicial do ID estática, tem as várias aplicações. Aqui eu quero vos mostrar a forma como se depois liga aos vários softwares. Portanto, nós acionamos este ícone da interface e abre-nos uma caixa de diálogo em que podemos escolher os softwares ao qual queremos ligar. Queremos criar uma ligação para depois utilizar e acionar a interoperabilidade. Portanto, ele automaticamente identifica os softwares que estão instalados. Isto é uma imagem, senão ia-me aparecer aqui o teclado, obviamente. Mas, portanto, a partir daqui depois vocês podem instalar um link, os links que precisarem e trabalhar na interoperabilidade. Aqui um pequeno exemplo só de uma estrutura muito curiosa desenhada no teclado. Não é um exemplo real, mas da sua exportação para a interface do checkbot. Portanto, vem a mesma geometria. O checkbot o que faz basicamente é buscar a geometria neste caso, da interação com o teclado. Vai buscar a geometria dos membros e a geometria dos nós se existir. Portanto, a geometria da ligação também, neste caso, se estiver definida no tecla structures, vai ser importada para o checkbot e depois, posteriormente, para o módulo connection, que é o que vocês estão a ver agora, e aqui depois faremos a verificação. E uma nota também relativamente ao site da ID estática, onde podem consultar, entre muitas coisas, as integrações suportadas pelo software, acedendo ao site, o idestatica.com/pt. Tem aqui o menu BIM e fluxos de trabalho e depois as interações suportadas que vos abre na página onde aparecem os softwares que são suportados para então fazermos a interoperabilidade com o software. E é tudo da minha parte. Como vos disse, era uma apresentação muito breve. Vamos passar à parte mais interessante, que é a parte prática com o João Pimenta. João, Sim, senhor. quando quiseres Obrigado, iniciar, muito bem. Vou eu é que te então agradeço. passar aqui à minha parte da apresentação. Boa tarde a todos, antes de mais. Como o Babo já vos falou, aqui o tema é a questão da interoperabilidade no cálculo de ligações metálicas com o ID estática. E eu hoje vou tentar trazer aqui um lado mais prático, tentar partilhar aqui um bocado do trabalho que faço no meu dia a dia, dos obstáculos que vamos encontrando durante todo este processo de interoperabilidade, porque eles existem, e eu acho que o que posso trazer aqui de interessante hoje é precisamente este lado mais prático. Ora, aqui uma breve apresentação minha. O meu nome é João Pimenta. Eu tirei o curso o mestrado em Engenharia Civil na Universidade do Minho. Trabalho na Steelplan, que é um gabinete de projetos que está sediado em Braga e onde trabalhamos maioritariamente com engenheiros estruturais para a indústria da metalomecânica. Ou seja, fazemos todo, desde o projeto da estrutura até ao projeto das ligações. Ora bem, relativamente aqui ao checkbot, o Bob já falou um pouco disto, eu vou passar um pouco rápido aqui esta parte
da apresentação da funcionalidade da coisa, mas basicamente isto tudo começa por instalar um plugin, ou seja, nós se quisermos fazer aqui uma interligação, por exemplo, do IDEA Statica, do Checkbot, que é uma ferramenta gratuita, como falou também o Babo, se quisermos interligá-lo com o nosso software de cálculo, que por exemplo no meu caso utilizo bastante o Robot, mas ele permite a interligação, este plugin, este Beam Link com dezenas de softwares de cálculo. Isto é só uma instalação muito simples e depois há um separador no software de cálculo que tem um pluginzinho, carregamos num botão e aquilo abre logo o checkbot, como vocês já vão ver daqui a pouco. Nós selecionamos na estrutura o que queremos importar, importamos e depois é manipular e mexer com tudo aquilo que nos permite. Ou seja, esta imagem que vocês podem ver é o aspecto que o checkbot tem após importação. Neste caso é um exemplo de uma estrutura de um clássico pavilhão, por exemplo, não é? Poderia ser. Ele detecta os nós ali com aqueles cubos amarelos que se vê ali na imagem. Ele detecta o que nós chamamos de nós de ligação, agrupa-os consoante as suas semelhanças ou não e permite-nos verificar ali lá direito. Vemos, por exemplo, uma imagem que foi modelada, uma ligação daqueles nós que foi modelado, foi calculado e depois ali embaixo lá direito aparece uma pequena imagem do resultado da nossa modelação. Um, Aqui é outra imagem que mostra um pouco desta interface do Checkbot. Ele numera e cria ligações. Ali do lado esquerdo vemos as connections. Se eu vou usar aqui o apontador. Ou seja, temos aqui as connections que ele numera e cria automaticamente. Aqui subestruturas, no caso é toda esta peça, digamos assim, porque nós podemos importar apenas uma parte da nossa estrutura. Podemos importar o que quisermos, podemos importar só um nó, podemos importar uma parte, podemos importar a estrutura inteira. Podemos fazer muitas coisas. Em cima, nestas barras, nós podemos ligar e desligar aqui uma série de botões, que neste caso os nós identificam os nós nas estruturas. Podemos ver aqui o nosso TT2, o nó 84. Isto aqui aparece se quisermos, se não quisermos, desligamos. Podemos também mexer aqui com outras coisas que eu vou falar, se calhar um pouco mais adiante, mais em pormenores. Acho que são coisas interessantes, mas com o checkbot aberto acho que vocês vão perceber melhor o que é que isto nos permite ver. Um, ou seja, aqui é uma zona onde podemos ver as forças internas da estrutura, podemos desligar e ligar os esforços axiais, esforços transversos, podemos selecionar combinações. Depois isto aparece aqui em forma de gráficos na nossa estrutura. Um, Isto também pode ser manipulado mais à frente. Vou falar como é que vocês podem melhorar esta visualização. Aqui do lado esquerdo, como falei, aparecem os itens de projeto. Aqui do lado direito, a ligação que estiver selecionada. Temos também as tabelas de conversão. Estas tabelas de conversão são o quê? Isto pode-se aceder a isto aqui neste settings. Isto é o que nos permite verificar no nosso checkbot que nós importamos, por exemplo, as qualidades dos materiais que temos. E podemos alterar estas qualidades dos materiais. Muitas vezes, quando nós importamos, o checkbot se pode não reconhecer qual é o material, então vai nos perguntar que material é este e nós vamos ter que escolher aqui dentro da biblioteca do IDEA Statica um, os materiais que nós quisermos escolher, ou até podemos criar materiais também que necessitarmos. Aqui, esta lista, eu escrevi lista de todos os itens importados, incluindo o estado. Isto é o que é? Nós temos uma lista de itens, aquela lista que eu falei que aparecia do lado esquerdo, que numera as ligações e nós podemos verificar o estado delas, ou seja, se elas já foram calculadas, se não foram calculadas. Se foram calculadas e não verifica, não, as verificações de código falharam, ou se foram aprovadas. Isto aparece na forma de uma cruz vermelha, de um carimbo verde, não aparece nada no caso de ainda não se ter feito nada.
ou de uma roda dentada, significa que ainda carece de mais informação para nos dar resultados. Outra coisa também muito importante e muito útil é esta parte da gestão de combinação de cargas. Hum, as cargas, estas cargas, elas vêm diretamente dos nossos modelos de cálculo ou dos modelos de cálculo que o cliente nos forneceu, porque eu posso estar a trabalhar num checkbot que foi um cliente que me passou e as cargas que ele decidiu colocar lá vão aparecer aqui. Estas cargas, nós podemos depois ali neste separador aqui do meio, onde diz Result Classes, criar, hum, digamos assim, pastas. Podemos atribuir o nome que quisermos, por exemplo, o LS para estados limites últimos e colocamos as cargas de estados limites últimos. Criamos outra, por exemplo, estados limites de serviço e colocamos só as combinações de estados limites de serviço. E isto é muito útil para depois para a parte do cálculo das ligações, porque vai nos permitir calcular, por exemplo, para uma mesma ligação, apenas o cálculo para estados limites últimos, por exemplo, ou apenas para estados limites de serviço, ou para as duas coisas. E nós podemos escolher, não precisamos estar a importar novamente as combinações, temos logo tudo aqui centralizado e facilmente fazemos esta gestão. O melhor disto tudo, e o Babo também falou disto, mas eu vou falar porque isto é mesmo muito importante, é que todos têm acesso livre a este checkbot. E isto abriu, digamos que abriu aqui portas a uma nova forma de trabalho. Eu trabalho na área há cerca de 6 anos, mais ou menos, mas posso dizer que há 6 anos que não existia nada não existia o checkbot, existia o ID estática, sim, mas não existia o checkbot. E, por exemplo, nós fazemos aqui muitos trabalhos que é só trabalho de cálculo de ligações. E há aqui uma dificuldade muito grande que nós sentíamos, e penso que se calhar alguns de vocês também já podem ter passado por isto, que é a informação que o cliente nos passa quando temos que fazer um projeto de ligações, o cliente tem que nos passar os esforços para nós calcularmos as ligações. E esta transmissão de informação não é fácil porque obriga-nos a ter a informação montada e estruturada de uma forma muito específica. E o que o checkbot veio trazer é precisamente simplificação nesta parte do processo, porque nós já não precisamos de andar com PDFs e com ficheiros Excel e andar a estruturar e a trabalhar ali os dados e a perder montes de tempo e a correr o risco de nos enganarmos, porque facilmente no Excel qualquer coisa falha. E com o checkbot, nós podemos receber esta informação no checkbot. Ou seja, vem a estrutura do cliente, o cliente não precisa de pagar para ter o checkbot, porque ele é gratuito. Pode trabalhar com um software de cálculo completamente diferente do meu software de cálculo, mas está tudo centralizado numa plataforma comum. E esta é a grande vantagem. É simplicidade e depois traz muita mais rapidez à análise e traz muitas mais garantias de segurança, porque os esforços estão todos. Não, lá está, não trabalhamos com Excel, nem com PDFs, nem estas formas mais arcaicas de trabalhar. Isto traz segurança e fiabilidade à coisa. Ora bem, eu agora vou apresentar-vos aqui dois casos de estudo, dois casos até concretos que eu tive que trabalhar aqui no meu escritório. Vou fazer aqui uma demonstração de uma ligação que decidi importar, uma vez que a sua geometria era complexa, decidi importá-la diretamente do tecla para o ID estática. E depois vou também falar de um caso em que exportamos uma estrutura inteira do robô, por exemplo, para o ID estática. E como é que depois isto pode ser trabalhado. Vou então partir aqui para o tecla Structures agora, para a ligação que vos estava a mostrar há pouco, e agora vou dedicar aqui algum tempo a isto, porque acho que esta parte é importante. No fundo, acho que é isto que todos procuramos aqui nestes webinars, é ver estas dicas que nos interessam para o nosso dia a dia. Isto era aqui uma estrutura que nos edifícios não tem muito interesse agora para que serve isto. Eu vou até se calhar aqui apagar uma parte da estrutura porque não me interessa para a minha análise
e vou então iniciar a importação para o IDEA Statica. O que é que aqui é importante? Nós, como vocês conseguem ver aqui em cima, tenho aqui já o separador do IDEA Statica. Isto, ele aparece automaticamente no tecla porque eu já instalei o plugin. E instalando o plugin, que é muito simples, ele vai aparecer logo ali aquele botão. Agora vou-vos mostrar aqui os passos para a importação disto no tecla. Isto, basicamente, nós clicando, uma vez que clicamos aqui no botão a dizer ID estática, ele vai gerar-nos logo aqui o nosso checkbot, que ainda não tem informação nenhuma aqui dentro. Então vamos tratar de trazer a informação aqui para dentro para depois avançar para o ID estática. No caso em que eu tenho interesse em fazer uma ligação, eu vou... Isto tem aqui alguns passos e um deles passa por identificar o nó da nossa ligação. O nó da nossa ligação, neste caso, será algures aqui neste centro. E eu vou usar aqui algumas ferramentas que o tecla tem para nos ajudar a identificar este nó, ou seja, ligar aqui os eixos das barras, por exemplo. Já vemos aqui estas linhas aqui que identificam os eixos das barras. Vou criar também aqui umas linhas, chamamos as linhas construtivas. Uma linha construtiva aqui. Ora bem, temos aqui uma. Vou pôr lá aqui contínua para estar mais visível. E vou criar aqui outra, mesma linha. Exatamente. E aqui temos bem identificado o nosso nó de ligação. Vou então agora importar isto para o nosso checkbot, ou seja, carregamos aqui One, vamos ao tecla. O primeiro clique que temos que dar é no nó da ligação, ou seja, aqui. Depois vamos clicar no o que é chamado bearing member no ID static, ou seja, o primeiro clique que dermos vai ser no membro que suporta toda a ligação, apesar que isto depois pode ser alterado à frente, ou seja, não é nada de importante. O mais importante agora nesta fase é selecionar o que nós chamamos os membros da ligação, ou seja, tem aqui um tubo, tem aqui um perfil H, um perfil I, um tubo, outro perfil H, outro perfil I. E aqui clicamos no espaço e vamos importar agora, vamos selecionar as componentes da ligação, clicamos no espaço outra vez e é iniciada a importação. É iniciada a importação aqui para o checkbot. Como vocês estão a ver, uma das coisas que falei há pouco, por exemplo, o IDEA está-me aqui a dizer que não está a reconhecer no fundo este material, esta classe de aço. Então, muito bem, nós clicamos aqui e podemos dizer aqui dentro da biblioteca qual é que é este aço, damos o OK e o processo de importação alto também temos aqui, temos aqui também a bolt grade, ou seja, também está aqui com dificuldade em reconhecer qual é que é a classe do parafuso que nós temos. Temos que também indicar exatamente qual é que é, 10.9. Nós podemos colocar aqui qualquer coisa, sendo que nós podemos colocar aqui, isto pode ser alterado depois à frente. Ou seja, se nos enganarmos aqui nesta etapa, não é nada de preocupante. Então, nós temos aqui, isto parece, está aqui assim com uma visualização um pouco esquisita, mas a ligação neste momento está importada. Nós podemos abrir diretamente aqui a ligação para ver o aspecto dela. Muitas vezes o processo aqui, a importação nem sempre corre bem à primeira e é normal. Às vezes temos que trabalhar a ligação no tecla um pouco antes de importá-la para o ID estática. Eu vou-vos mostrar, vocês podem ver, isto é o resultado da importação. Como estão a ver, está esquisita, ela precisa de ser bastante trabalhada e isto é natural. E isto era uma das coisas que eu queria falar, é que, e principalmente assim em ligações mais complexas, com geometrias um pouco menos tradicionais, digamos assim, o tecla tem sempre, o IDEA tem sempre alguma dificuldade em reconhecer exatamente as operações que foram executadas no tecla. Se bem que isto pode ser feito para passar de uma forma direta e ficar logo direito à primeira. Depende se somos nós a modular no tecla e já conhecemos
quais são as dificuldades no IDEA, na interpretação do tecla. Há várias formas de fazer isto. Eu, no caso, vou só mostrar-vos aqui algumas coisas. Eu normalmente, e agora vou-vos dizer o que eu costumo fazer, se calhar pode haver pessoas que podem fazer de outra forma, isto não há só uma forma de fazer as coisas, mas, por exemplo, o IDEA identifica aqui uns chamados work planes, que são aqui umas operações do IDEA estática, que são uns planos que nós podemos utilizar para cortar membros, para cortar chapas, para o que quisermos. Ele identificou alguns, mas eu tendencialmente prefiro apagá-los e depois eu próprio vou cortar a minha estrutura, vou começar a trabalhar a minha estrutura. Isto é sempre importante se fazer. Eu, por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo. Colocar aqui, por exemplo, este tubo do membro 7. Uma vez que eu apaguei aquele work plane, eu vou dizer agora que quero cortar este tubo. Por exemplo, aliás, este tubo, vamos começar antes aqui, por este membro aqui, colocar como ended. Ok, eu tenho que fazer outra coisa. Pronto, até ainda bem que aconteceu isto, porque aproveito para vos explicar outra coisa. Os membros estão bloqueados aqui, estes marcadores estão cinzentos. Isto significa que nós não podemos manipular nem conseguimos mexer nisto. Mas há uma forma de nós conseguirmos libertar e desbloquear isto, que é fazendo o quê? Em vez de, eu vou fechar agora isto e vou voltar ao checkbot, em vez de eu carregar aqui neste open, eu posso vir diretamente aqui à minha ligação e exportar esta ligação para, sei lá, para o meu ambiente de trabalho, por exemplo. E depois dela estar exportada, eu já vou conseguir manipular todas aquelas coisas e vou conseguir trabalhar de uma forma mais livre a minha ligação. Estou aqui a abrir. Ora, aqui está ela. E como podem ver, aqui estes marcadores agora já não estão cinzentos. Isto significa que eu já consigo manipular. Então, o que é que eu estava a tentar fazer? Eliminei aqui os planos de corte e queria voltar a colocar o tubo que estava ali no sítio. Então, vou recorrer a operações mais simples do IDEA estática, como a operação de corte, por exemplo. Seleciono então o membro 27 que corresponde ao tubo e vou dizer que quero cortar nesta chapa. E com isto nós estamos a fazer duas coisas. Primeiro, estamos a usar uma operação que é nativa do IDEA, que eu tenho sempre preferência também em utilizar. Consigo logo manipular aqui as soldaduras. No outro, eu tinha uma operação de um workplane, uma operação de corte desse workplane e depois ainda tinha outra operação à parte de soldaduras. Tinha três operações que posso concentrar apenas numa só, fazendo isto, que é sempre outra boa prática, não é dia estática, que é quantas menos operações nós tivermos, melhor vai ser a trabalhabilidade e mais simples e mais leve vai ficar o modelo. E depois isto era, podia perder aqui muito tempo agora, não vou fazê-lo porque não temos esse tempo, mas isto ainda teria que ser bastante trabalhado. Faltam aqui soldaduras, esta viga aqui, por exemplo, por exemplo, esta viga está contínua, eu tenho que pôr esta viga finita para depois cortar nestas chapas. Outra das coisas que, quando da importação do checkbot para o IDEA estática, dá sempre alguma chatice e temos que prestar atenção é a questão dos parafusos. Porquê? Eh, eu no teclas chamei estes parafusos, ou não chamei, o teclas chamou-lhe, digamos assim, consoante as livrarias que temos lá, chamou-lhe 36 GN 14399. Pronto, ou seja, faz referência à norma. E isto, quando vem para o IDEA estática, o IDEA estática não reconhece. É importante nós dizermos aqui especificamente ao IDEA estática qual é que é este parafuso. Ou seja, ir buscar uma livraria própria do IDEA que ele reconheça. Porque se não fizermos isto, ele até pode calcular, só que há verificações de segurança dos parafusos que não vão ser realizadas. Ou seja, por exemplo, eu acho que até são mesmo as verificações de resistência ao corte dos parafusos que não são verificadas. Ou seja, temos de ter muito cuidado com esta questão. Eu vou-vos mostrar agora o resultado final desta ligação. Eu fiz todo este processo para verificar esta ligação
E o resultado final, coloquei as combinações de carga que tinha associadas, também de um outro checkbot que me foi facultado pelo cliente, porque o cliente, no caso, facultou-me o checkbot com os esforços todos, e eu aqui trabalhei nos dois lados. Fui ao Tecla desenhar a geometria e fui ao checkbot que o cliente me facultou buscar os esforços. E temos aqui o resultado desta ligação, por exemplo. Ou seja, depois de trabalhar um pouco ali a importação do ID estática, eh, vamos correndo a ligação, vai dando algum erro aqui e ali, vamos sempre corrigindo e temos aqui o resultado final. Foi uma ligação com uma geometria pouco habitual, digamos assim. Isto é uma chapa inteira, por exemplo, que atravessa aqui no meio destes perfis. Ora bem, quanto à parte do tecla para a ID estática, checkbot, era isto que eu tinha para vos mostrar. Agora vou falar um pouco da parte da interação do robô com o checkbot. Ora bem, vou importar aqui. Eu já tenho aqui criado também. Já tenho aqui criado um checkbot, mas até vos vou mostrar também como é que se faz no robô. Portanto, vou abrir aqui um modelo de robô. O robô há de ser, se calhar, o software que grande parte dos projetistas que estão aqui a assistir utilizam. Se for outro qualquer também não há problema, porque temos os Vim links que nos resolvem esse problema. Ora bem, pronto, isto aqui era uma estrutura também que tivemos que trabalhar aqui internamente. Era uma estrutura de geometria relativamente simples. E eu, para importar isto, basicamente aqui no robô, basta vir aqui ao add-in, ID estática, clicamos aqui e gera-se um checkbot. Eu vou abrir aqui já o checkbot, não vou criar agora o checkbot porque isto leva algum tempo, eu já o tinha aqui criado previamente, vou só abri-lo para vocês verem. Esta parte, este workflow de ligar o checkbot, importar a estrutura, é muito simples isto. Isto e é rápido. Por exemplo, eu para ter esta estrutura aqui metida, por exemplo, isto demorou-me como 2, 3 minutos. Claro que depende sempre da dimensão da estrutura. Quanto maior for, mais tempo vai demorar. Ora bem, no robô, o robô, quando importamos, o mais interessante é esta criação de grupos que o Babo falou. Este agrupamento que ele faz, isto aqui é uma coisa relativamente recente, mas o que ele consegue fazer, no fundo, é identificar uh, nós iguais e agrupá-los. Isto permite-nos fazer o quê? Permite-nos, por exemplo, e eu vou experimentar aqui calcular para vocês perceberem. Por exemplo, isto aqui imaginemos que queremos fazer aqui uma ligação, uma emenda de cúmulo de travessas. Nós podemos ir aqui a este grupo 6, que está aqui já bem identificado. As cargas. Aliás, se calhar antes disso vou só falar rapidamente aqui das cargas. Estas cargas aqui, que se abre aqui no Loads, são as cargas que eu tinha definidas no meu modelo de cálculo. Ele automaticamente identificou e importou essas cargas. E ele importou todas as cargas, estados limites últimos e estados limites de serviço, todas as que eu tinha no meu robô. Eu, para separar as duas coisas, posso simplesmente chegar aqui, apago isto, crio aqui uma pasta nova, chamo-lhe, por exemplo, estados limites últimos, LU, vou às minhas combinações que eu já conheço, seleciono e arrasto para ali. E tenho numa pasta as minhas LU e se quiser colocar noutra pasta, por exemplo, estados limites de serviço, LS, vou selecionar as minhas de estado limite de serviço, arrasto para a pasta e tenho ali os dois grupos ali de combinações bem definidos. Faço guardar e agora com isto eu posso, por exemplo, ir calcular aqui esta ligação, como estava a falar, abrir a ligação aqui diretamente, posso selecionar se quero
calcular para estados limites últimos ou para estados limites de serviço. Vamos selecionar aqui, por exemplo, estados limites últimos, por exemplo. Podemos acionar a opção de buckling para calcular, fazer a análise de curvatura local. Abrimos aqui, por exemplo, uma ligação, só para vos mostrar aqui um procedimento que se calhar às vezes podemos demorar. Isto é uma estrutura pequena, se imaginarmos que este nó se replica 50 vezes, isto faz-se aqui apenas numa ligação. Eu vou selecionar aqui um template, qualquer coisa muito simples, calcular, por exemplo, para isto. Faço aqui até o save. Calculo a ligação. Ela está-me a dar aqui um sinal. Tenho que BT, B3, BT. Extend Addition. Calculamos aqui a ligação. Aliás, até me esqueci de falar aqui de outra coisa, que é acelerar ainda mais este procedimento, porque ela neste momento está a fazer o quê? Ela está a calcular, está a calcular aqui para estas combinações todas, ou seja, para as combinações todas de estados limites últimos para este nó. Mas nós temos uma outra coisa muito boa que o IDEA Statica também trouxe recentemente. Uh, Aqui está o resultado, eu posso fazer agora o save, fecho. E agora eu posso ir aqui ao grupo e dizer-lhe: quero que tu calcules para os load extremes. Isto vocês podem ir ler um pouco sobre isto, mas ele no fundo o que está a fazer é filtrar as combinações que ele considera críticas para o cálculo da ligação. E em vez de termos 40 combinações calculadas para cada nó de ligação, e ele vai pegar, no caso, imaginemos que temos aqui 6 ligações neste grupo, em vez de termos 40 vezes 6 combinações para verificar, ele vai filtrar e vai selecionar as que são críticas. E repare-se que destas 40 vezes 6 combinações que teríamos, temos aqui pouco mais de 20. Isto permite-nos chegar aqui, faço aqui depois de carregar em Calculate Load Extremes, carrego em Calculate All, e ele vai-me calcular todas as ligações que estão neste grupo. Vemos aqui aqui a barra de progresso em baixo, e calcula para todas as combinações, para todos os nós que estão neste grupo, com a geometria que eu defini da ligação. E isto, como eu estava a dizer, se imaginamos que é uma ligação que se repete 50 vezes, nós fazemos isto de uma forma muito expedita e muito rápida. É basicamente é para aqui que eu acredito que se deve caminhar, porque traz mais segurança, acima de tudo, pela questão da segurança. A questão da rapidez é sempre muito importante para nós engenheiros, claro que sim, mas a questão da segurança é a mais importante delas todas. E com isto estamos aqui a ver, por exemplo, que enquanto que a ligação 9 e a 42 verificaram a segurança, as restantes já não verificaram. Ou seja, já temos que ir ali, temos aqui os resultados, temos que trabalhar outra vez a nossa ligação e perceber o que é que se está a passar. Para terminar, que já sei que já estamos aqui nos últimos 5 minutos, que a Carolina tinha-me pedido, vou só falar aqui desta questão que falamos aqui dos gráficos de esforços, que nós podemos fazer aqui uma análise, por exemplo, podemos selecionar aqui as combinações dos casos de carga ou até as combinações de carga que definimos e conseguimos ver o esforço axial, conseguimos ver o esforço transverso, conseguimos ver os gráficos dos momentos. Podemos detalhar, em vez de aparecer local extremes, selecionar por secção, aumentar aqui um pouco a escala e conseguimos ver perfeitamente o andamento dos diagramas de esforços e ter aqui um. Ou seja, isto é importante porque quando a estrutura não é nossa e é de um cliente que nos enviou, nós conseguimos ter aqui uma visualização um pouco mais profunda da estrutura. Ora bem, com isto termino a minha apresentação. Espero que tenham gostado e se tiverem alguma pergunta, estejam à vontade. Muito obrigada, João. Foi uma excelente apresentação e obrigada que também mantiveste aqui na timeline Tentei. corretíssima. Está ótimo, olha, foi uma excelente apresentação. Obrigado. Entretanto, estou aqui a ver, ainda não temos questões na zona do Q&A. Se entretanto os nossos participantes tiverem questões, temos ainda aqui 4 minutinhos, podem colocar as vossas questões.
E aproveito só para partilhar aqui algumas informações, no entretanto, dizer-vos que, claro, a gravação vai ser enviada por e-mail, provavelmente já amanhã, e além disso, também dizer-vos que em breve vamos ter novas datas das formações da ED Estática, juntamente com a GTI, ou seja, as formações certificadas que nós costumamos promover e que costumamos também divulgar. Muito em breve vamos ter novas datas, pelo que vamos partilhar, aliás, peço desculpa, com todos os participantes aqui do webinar e não só, claro, sendo que também vos dizemos que podem partilhar essas formações e informação dessas formações com todos os vossos colegas, porque são de facto formações com muita qualidade, totalmente certificadas e são 100% financiadas, pelo que é sem dúvida uma excelente oportunidade e também uma oportunidade de ter a ti também como formador, não é, João? É isso, sim, sim. Eu também queria falar desse ponto, por acaso estava-me a esquecer, mas sim, nós temos aqui perspectivado no futuro próximo fazer aqui umas formações. No meu caso seria em Braga, mas a Cursosoft também faz noutros sítios, não é? Não é só em Braga, mas no meu Sim, caso exatamente. específico seria em Braga, e temos aqui até a ideia de fazer uma formação em que falamos aqui do tecla aerostática e do robô e aprofundar tudo isto que eu tive aqui a falar um pouco, mas em 20 horas, ou seja, iria 20, Com mais 25, tempo. ainda não sei ao certo, mas o que iria permitir aprofundar muito mais todos estes temas, que eu acho que é muito interessante. Muito obrigada, João. Entretanto, temos aqui duas questões, eu vou lê-las. Temos uma questão do Filipe Gonçalves. Depois de alterar a ligação, dimensões de chapa, parafusos, etc., no IDEA, como transmitem essa informação de volta para o modelo BIM usado para gerar os desenhos técnicos? Pronto, é assim, isto agora há várias formas de fazer isso. Quem trabalha com o checkbot eh, que extrai do tecla, ele consegue fazer uma sincronização, ou seja, nós trabalhamos dentro do checkbot do tecla, a ligação, e depois ele tem um botão de sincronização que envia a informação de volta para o tecla. Há outra forma de o fazer, por exemplo, nós trabalhamos muito com exportação. Não tive tempo a falar de tudo, não é? Mas a exportação para IFC, por exemplo, eu posso desenhar a ligação no IDEA estática, tenho lá um botãozinho que exporta a ligação para um IFC e passo essa informação para os preparadores ou quem estiver a trabalhar no tecla, consegue importar o IFC para dentro do tecla e depois só tem que, no fundo, desenhar por cima do IFC. Mas sim, é possível também ter esta sintonia em tempo real de tecla com a ideia estática. Muito obrigada, João. Temos aqui mais uma questão do André Sampaio. João, após teres calculado aquele grupo de ligações, vimos que precisávamos de alterar a ligação para validar todos os nós. Como Hum, fazemos para modificar a tipologia para todos os nós desse grupo? Pronto, é uma boa pergunta. Deixa-me ver se ainda tenho aqui aberto. Exatamente, até vou aproveitar que tenho Perfeito. aqui aberto. Ótimo. O que é que se passa? Nos grupos há sempre uma ligação que se chamam é chamada, penso que é target. Deixem-me só confirmar. A reference connection, exatamente. Esta reference connection é a ligação que manda nas outras todas. Nós trabalhamos nesta ligação e podemos alterar. Atenção, isto nós podemos ir, neste caso do grupo 6, a minha reference connection é esta que está aqui sublinhada. Ela também pode ser identificada aqui como sublinhada. Pode ser alterada e nós trabalhamos dentro desta ligação e ela altera as outras todas automaticamente quando vamos correr o cálculo novamente. Ou seja, há sempre uma ligação de referência que manda nas outras todas, que pode ser alterada. Fica aqui sempre à nossa consideração e depois há muitas outras coisas que podemos fazer. Nós podemos retirar ligações do grupo, criar outros grupos diferentes, podemos manipular isto de várias formas. Isto dá para fazer muitas mais coisas do que o que eu falei aqui. Muito obrigada, João. Foi um gosto, mais uma vez. Estou a ver que não temos aqui mais nenhuma questão e passámos aqui um minutinho do tempo, por isso estamos ótimos. Ótimo. Quero agradecer, João, por ter estado aqui como nosso convidado também. Com certeza faremos e repetiremos no futuro mais webinars com outros temas Uhum. e também teremos todo o gosto de voltar a receber-te.
Babo, também Obrigado. muito obrigada pela tua apresentação inicial. Foi um gosto ter-vos aqui em mais um webinar da Construsoft. Já agora, desculpa Sim, interromper, sim, Carolina. força. Eu gostava de dizer uma palavrinha muito rápida, depois deixo-te encerrar. Queria agradecer a presença de todos, obviamente, e agradecer especialmente ao João e dar-lhes parabéns por uma Muito obrigado. excelente apresentação, que foi realmente muito esclarecedora, pelo menos na minha opinião. E estou certo na opinião de todos. E pronto, era só isto que eu queria dizer. E Uma boa obrigado a tarde vocês todos. também pela oportunidade. Obrigada a todos. E no final de março teremos mais um webinar. Em breve vamos revelar aqui a temática. E muito obrigada. Até breve. Boa tarde a Boa todos. tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos.